O filme começa com o Frank na beira da estrada pedindo carona. Um motorista para e dá uma levada nele. Quando chegam num posto de gasolina na estrada, o motorista desce para encher o tanque. O Frank agradece a carona e diz: "Faço questão de pagar algo para você beber." O motorista diz desculpa, diz que está com pressa, mas o Frank insiste tanto que ele acaba aceitando ir na lanchonete que fica ali no posto. Lá dentro, o Frank vai ao banheiro e fica de olho no cara que trouxe ele, esperando ele terminar o suco e ir embora. Aí o Frank sai, senta com o Nick, o dono da lanchonete, e pergunta: "Onde foi meu amigo que estava aqui?" O Nick diz que já foi. O Frank finge que está chocado e diz: "Como assim ele foi embora sem me avisar?" O Nick responde: "Talvez ele tivesse com pressa, por isso vazou." Aí ele traz a comida que o Frank pediu. O Frank come e, quando termina, finge que está procurando a carteira e manda essa para o Nick: "Meu amigo roubou meu dinheiro da bolsa, então não vou ter como te pagar, mas assim que eu arrumar um trabalho, te mando a grana da refeição." E completa: "Tenho que ir nessa." O Nick pergunta: "Vai para onde?" O Frank diz que está indo para Los Angeles trabalhar de mecânico na oficina de um amigo. Nessa hora, o Nick oferece um emprego para ele, porque está precisando de alguém para consertar o carro dele e fazer a manutenção geral. O Frank pergunta do salário, e o Nick diz que é um pagamento simples, mas que ele vai dar um lugar para dormir e comida todo dia feita pela Cora, a esposa dele. Da onde ele está sentado, o Frank vê a Cora preparando comida na cozinha. E como ela é linda de morrer, fica na cara que ele já cresceu o olho nela. Mesmo assim, ele recusa a oferta do Nick, sai e volta para a estrada pedindo carona para os carros para seguir viagem. Mas, no último segundo, ele muda de ideia. No dia seguinte, o Frank está consertando o carro do Nick. Logo depois, ele aproveita que o Nick está ocupado com clientes na lanchonete e vai até a Cora pedindo sabão para lavar as mãos. Ela diz que o sabão acabou, então ele pede para ela fazer um café. Parece que o Frank está tentando chegar nela, mas ela nem dá bola. Naquela mesma noite, os três jantam juntos. Depois do jantar, o Nick e a Cora vão para o quarto, enquanto o Frank fica no quarto dele, de frente para a lanchonete. Da janela, ele fica observando o Nick e a Cora no quarto deles. No dia seguinte, o Nick vê que a placa da lanchonete caiu e fica uma fera. Ele pede para o Frank ajudar a colocar no lugar. O Frank ajuda e sugere comprar um letreiro neon novo para os carros verem de longe o que traria mais clientes. O Nick curte a ideia e diz que vai no mercado comprar mantimentos para a lanchonete. Ele pega o carro e sai. O Frank aproveita a deixa, entra na lanchonete, tranca a porta e coloca a placa de fechado. Aí ele vai até a Cora e agarra ela. Naquela mesma noite, a Cora deixa o marido e desce para o quarto do Frank. Mas quando ouve o Nick chamando, ela sobe correndo de volta. No outro dia, o Nick sai de novo para fazer compras. Então, a Cora vai para o quarto do Frank. Lá, ele dá um ultimato. Ou ele vai embora sozinho, ou ela foge com ele e eles vão morar juntos em Chicago. Ela aceita e eles fogem juntos, deixando a lanchonete para trás. Eles chegam na estação de trem e o Frank vê uns caras jogando valendo dinheiro. Ele pede para Cora emprestar uma grana, mas ela recusa, dizendo que aquele dinheiro é a compensação pela vida dela com o Nick e que ela não vai abrir mão disso. Ele promete que devolve o dinheiro com lucro em apenas 1 hora. Ela acaba aceitando e dá a grana. Ele vai jogar. Quando a Cora vê ele apostando, ela percebe que vai ter uma vida sofrida com ele. Então, ela vai embora sem avisar. O Frank ganha de um dos jogadores, mas o cara se recusa a pagar. Eles brigam e o Frank consegue pegar o dinheiro. Quando ele volta para encontrar a Cora, descobre que ela sumiu. Ele pergunta para o bilheteiro, que diz que ela pegou a mala e foi embora. O Frank volta para a lanchonete. Quando vê ela, devolve o dinheiro dela junto com o que ele ganhou e pergunta: "Por que você voltou?" Ela responde: "Tive que voltar porque o Nick com certeza ia me procurar e me achar, e aí ele não ia perdoar nenhum de nós dois. Nada vai nos salvar dele, a não ser a morte." Pelo papo dela, ele percebe que ela quer que ele mate o Nick. Ele hesita e diz: "Se eu fizer o que você quer, vou para a cadeira elétrica."
Ela retruca: "Não tem outra saída. Se você me quer, tem que matar ele." Nesse momento, o Nick chama ela e ela sobe. Na noite seguinte, uns operários estão instalando o novo letreiro neon. Eles estão bravos com o Nick porque ele é mão de vaca e se recusa a pagar o valor combinado. Então, eles vão embora sem terminar o serviço. Enquanto isso, o Frank coloca umas bolinhas de metal num saco e entrega para Cora, que está tensa. Ele acalma ela e diz: "Segue o plano que combinamos. Eu vou ficar vigiando a estrada para ter certeza que não tem testemunhas." Ele manda ela apagar todas as luzes e diz que quando confirmar que a barra tá limpa, vai dar o sinal com a buzina do carro para ela matar o Nick. Ela diz que ama ele. Depois, sobe com o Nick pro apartamento no segundo andar, em cima da lanchonete, e apaga tudo. Ao mesmo tempo, o Frank posiciona uma escada de madeira grande perto do poste de luz, em frente à lanchonete. Aí, ele fica do lado do carro, pronto para dar o sinal. De repente, ele vê um policial se aproximando e perguntando: "Quem é você?" O Frank diz que trabalha na lanchonete e quis ficar ali fora tomando um ar fresco antes de dormir porque o tempo tá bom. O policial diz: "Tem razão, eu também queria curtir o clima, mas estou trabalhando e tenho que ir." Enquanto isso, o Nick está tomando banho de costas para a porta. O banheiro é o único lugar com luz no apartamento e na lanchonete. A Cora se aproxima do marido segurando o saco com as bolas de metal. Nessa hora, o Frank dá o sinal. Ela acerta a cabeça do Nick e no mesmo instante a luz acaba no lugar todo. A Cora grita. Quando o Frank corre até ela, ela diz: "Eu bati nele e na mesma hora a luz acabou, não sei o que aconteceu." Ele acalma ela e diz: "Você tem que ligar para a polícia agora mesmo, porque tinha um policial na frente da lanchonete que me viu. Não dá pra gente se livrar dele agora." Ele obriga ela a descer e chamar a polícia. Quando Frank vê o Nick, encontra ele inconsciente com um machucado feio na cabeça. Ele tenta acordar ele. Um tempo depois, os dois estão no hospital e o médico diz para Cora que o marido dela vai ficar lá por 2 semanas, até terem certeza que a queda no banheiro não causou hemorragia interna. No caminho de volta para a lanchonete com o Frank, a Cora tá uma pilha de nervos e diz: "Se o Nick tivesse virado e me visto batendo nele, ele teria me denunciado e nós dois seríamos executados. Mas a falta de luz bem na hora que eu bati foi a nossa sorte, porque ele vai achar que escorregou quando apagou tudo." Nesse momento, o Frank avisa que o policial tá vindo atrás deles. Quando chegam na lanchonete, o policial estaciona e desce. Ele vê a escada de madeira e pergunta para o Frank onde fica a caixa de força. O Frank aponta. O policial sobe na escada e encontra um gato eletrocutado. O Frank mente dizendo que os operários esqueceram de fechar a caixa de força, o que causou um curto-circuito que matou o gato. E que foi essa queda de luz que fez o Nick cair no banheiro. O policial acredita e vai embora. Depois disso, o Frank e a Cora passam o tempo todo juntos, seja na lanchonete ou saindo. No dia antes do Nick ter alta, a Cora fica super chateada. Mas no dia seguinte, quando o Nick sai do hospital, a Cora faz uma festona para ele e convida os parentes e todos os amigos. Na festa, a Cora ignora o Frank. Ele pergunta por que ela está agindo assim e ela diz que quer terminar tudo. Aí ela volta para o marido e dança com ele, e o Frank fica visivelmente incomodado com a cena. Nessa hora, o Nick agradece ela por ter ficado do lado dele durante a doença. Quando vê o Frank sozinho, ele chama ele e diz para os amigos que deve a vida ao Frank, porque foi ele quem salvou ele e levou para o hospital. Depois que a festa acaba, eles sobem para o quarto. E logo depois, a Cora desce até o Frank e encontra ele fazendo as malas para ir embora. Ela diz: "Por favor, fica comigo, eu te amo." Ela está muito triste e conta que o Nick quer ter um filho agora, depois de ter recusado a ideia antes, e diz: "Eu só quero ter um filho com você", e começa a chorar. O Frank acalma ela e promete que não vai deixá-la. No dia seguinte, os três saem juntos. Na volta, no carro, o Nick está apagado de tanto beber. O Frank aproveita a oportunidade e acerta a cabeça do Nick com uma barra de metal que tinha escondido. Quando tem certeza que o Nick morreu, ele sai do carro com a Cora e eles empurram o carro, que está parado num morro na estrada. Então, os dois descem e ficam ao lado do carro para completar o plano. A Cora pega uma garrafa do chão e bate no Frank, e ele bate nela também, para a morte do Nick parecer um acidente.
O Frank entra no carro para garantir que o Nick está morto mesmo, e de repente o carro desliza morro abaixo de novo direto para o vale, capotando várias vezes. A Cora grita, corre para a estrada e pede ajuda para um carro que passava. No dia seguinte, o Frank acorda no hospital e dá de cara com o promotor interrogando ele. O promotor diz: "Você é acusado de matar o Nick para ficar com o dinheiro do seguro junto com a esposa dele, e esse não é seu primeiro caso. Você tem ficha por roubo e fraude." O Frank responde: "Eu não tinha motivo nenhum para matar o Nick." O promotor diz que a mulher do Nick é muito bonita, e isso já é motivo suficiente para matar o marido, pegar a grana do seguro e viver com ela depois. Mas o Frank insiste que é inocente e pergunta: "O que eu tenho que fazer para vocês acreditarem em mim?" O promotor diz: "Assina esse papel." E o Frank assina. O Frank é levado para a prisão, onde recebe a visita de um advogado chamado Carter. O Carter diz: "Eu sou o advogado tanto seu quanto da Cora", e pede para ele não assinar mais nada. Ele avisa que o julgamento é amanhã e vai embora. No dia seguinte, no tribunal, o promotor apresenta o papel que o Frank assinou. Acontece que era uma queixa feita pelo Frank, alegando que os ferimentos dele aconteceram enquanto a Cora dirigia o carro e, por isso, ele queria uma indenização dela. Isso foi considerado um depoimento insinuando que foi a Cora quem matou o marido. A Cora fica chocada e grita com o Frank, perguntando por que ele fez isso. O Carter diz para o juiz que aquele papel não vale nada, ainda mais porque fizeram o Frank assinar quando ele estava exausto e que o tribunal não devia aceitar. Mas o juiz rejeita o argumento, então o advogado anuncia que vai largar o caso. Depois da sessão, a Cora desaba e grita enquanto os jornalistas perseguem ela tirando fotos. Ela e o Frank vão para a sala do advogado, onde ela confessa para o Carter que ela e o Frank mataram o Nick. Aí a gente vê alguém sentado na sala gravando a confissão dela escondido. No dia seguinte, o Carter vai até o gerente da seguradora e diz que ele vai perder o processo que a empresa abriu contra a Cora, acusando ela de matar o Nick para pegar o seguro de acidentes. O Carter diz que não tem testemunha do incidente e que muita gente pode confirmar que o Nick deu uma festa e agradeceu ao Frank e à Cora na frente de todo mundo por salvarem a vida dele, o que significa que o Frank não poderia ter matado o Nick. Ele também diz que convenceu o dono de uma grande empresa a fazer o seguro de todos os funcionários com eles, mas isso só vai rolar se a seguradora retirar o processo. O gerente concorda e diz que vai retirar. No outro dia, o Carter vai soltar o Frank da prisão e diz que não tem mais nenhuma acusação contra ele nem contra a Cora. O Frank diz: "Como assim? Ela confessou e o oficial gravou?" O Carter responde: "A pessoa na frente de quem ela confessou era meu secretário pessoal, não um policial." Quando saem da prisão, o Frank entra no carro com a Cora. Eles agradecem ao Carter pelo que ele fez e saem cantando pneu porque os repórteres estão na cola deles. A Cora então diz pro Frank: "Eu não sabia que o Nick tinha seguro de vida." Ele pede desculpas e diz: "Eu não queria te machucar, eu te amo." Então eles voltam para a lanchonete. A partir daí, a Cora fica focada só no trabalho. Ela não liga para o que as pessoas falam dela depois do que aconteceu e a relação com o Frank não volta a ser o que era. Mas o Frank consegue reconquistar o amor dela. Um dia, alguém vem avisar que a mãe dela está doente e quer vê-la. Então ela se despede do Frank e viaja para ver a mãe. O tempo passa e o Frank descuida da lanchonete, deixa tudo largado. Um dia, um homem chega na lanchonete e pede para o Frank encher o tanque. O Frank pergunta para onde ele vai e o cara diz que está indo para San Diego entregar uma coisa para o circo. O Frank diz que quer ir junto. Quando chegam no circo, o motorista oferece vender um tigre selvagem que ele trouxe para o dono, mas o domador recusa porque o tigre está sedado. O Frank ouve a conversa, passa a noite no circo e volta para a lanchonete no dia seguinte. Uns dias depois, a Cora volta muito triste porque a mãe dela morreu. O Frank consola ela. No caminho de volta para a lanchonete, ela diz que quer ter um bebê com ele. Ele adora a ideia e ela fica super feliz. Naquela noite, eles jantam juntos na lanchonete e alguém bate na porta.
Quando Frank abre, dá de cara com o secretário do Carter ameaçando ele com a confissão gravada onde a Cora admitia que eles mataram o Nick. Ele exige $10.000 para ficar de bico fechado. Quando Frank diz que eles já pagaram os honorários do Carter, o cara saca uma arma e ameaça, dizendo: "Eu não quero saber do dinheiro do Carter, eu quero a quantia que eu falei, senão eu entrego a confissão para o promotor que tá doido para jogar vocês dois na cadeia." O Frank parte para cima dele, dá uma surra violenta no cara, pega a arma e obriga ele a falar onde escondeu a gravação. O Frank vai com ele buscar. Quando ele volta, encontra a lanchonete vazia. Ele ouve um barulho estranho, pega a arma e sobe para o quarto da Cora. Lá, ele encontra um tigre em cima da cama. A Cora tá super chateada e diz: "Sua namorada do circo, aquela em cuja casa você dormiu, veio te visitar e deixou esse tigre de presente." Ele entrega a confissão para ela, mas ela diz: "Eu não quero mais nada nesse mundo", e ameaça contar o que fizeram para a polícia. Ele impede ela de sair, mas ela sai mesmo assim e fica sozinha na frente da lanchonete. Ele vai atrás e pede ela em casamento. Ela aceita e eles vão se casar no mesmo dia. Depois disso, eles ficam mais unidos do que nunca. Um dia, enquanto passeiam, a Cora se sente mal e parece que está grávida. O Frank diz que vai levá-la no médico para ver se está tudo bem. Eles entram no carro juntos e, de repente, um caminhão aparece na estrada e bate neles. A Cora é arremessada para fora do carro e o Frank para o carro com dificuldade. Ele desce para ver como ela tá, só para descobrir que ela morreu. Ele desaba em lágrimas. Foi o castigo de Deus pelo que eles fizeram. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.